é que Cão era filho de Noé. Cão E é. tem um episódio que Noé se embriaga e Cão vê a nudez violentamente, ele vê a nudez do seu pai, e ali, sobre o comportamento dele, Noé amaldiçoa Cão e a cidade que vai sair de Cão, que é Canaã. Então, Canaã se torna uma cidade maldita. Tanto que quando Abraão chega lá, tem fome. A promessa de Deus para ele é uma terra com fome. Então, de Canaã vieram duas cidades que a gente ouve muito na Bíblia, que tem grande perversão sexual. Que duas cidades são essas? Sodoma e Gomorra. Uhum. Sodoma e Gomorra, exatamente. Elas vieram de Canaã. Então, por isso que ela é amaldiçoada. Mas quando Abraão chega lá, ele quebra essa maldição, porque ele vê que a bênção não está fora dele, mas está dentro dele. E ele transforma essa terra numa terra, como falou André, próspera e prometida, né? Que todo mundo depois fica atrás dessa terra. A gente pode ver lá em Levítico 18, que é onde Deus começa a traçar umas leis de não ter relações sexuais consanguíneas entre parentes, porque até então se tinha relação pai com filha, sobrinho com tio, neto com avô. Então, quando Jesus chega lá em Canaã, a gente vê muitos problemas físicos. Por quê? Porque lá havia muita relação sexual entre familiares e não existia uma regra. Aí Deus ele para nesse momento aqui em Levítico e desenvolve uma regra, entendeu? Porque ali estava dando muitos problemas. Então a maldição de Canaã é essa escassez advindo da perversão sexual que veio desse olhar violentamente perverso de Cão para Noé, da nudez de Noé. Então, aqui, ó, filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus aqui? Eram os anjos. Os anjos tomaram as filhas bonitas dos homens e começaram a nascer os Néflins. Os Néflins eram homens gigantes, que depois vai aparecer também lá na Arca de Noé. Então, quando ocorre o dilúvio, também há uma exterminação desses gigantes, porque foi quase que também uma quebra, né? E aí você me pergunta assim, mas anjos podem se reproduzir? Pô, a gente não vê que os anjos falaram com Abraão, que eles não entraram lá na casa de Ló e comeram com Ló, também comeram com Abraão. Comer não é algo muito mais abarcante, que envolve língua, degustação, digestão, excreção. É muito mais complexo do que uma reprodução. Então, os anjos podem também tomar forma de homem e até reproduzir. Foi o que ocorreu aqui. Fala assim, Elohim Barak Sarab, uma coisa assim. E quando Isso quer você traduz. dizer Pode falar. que Elohim é uma fusão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que antes de criar a Terra, eles fizeram uma reunião, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, e agora nós vamos criar a Terra. Pegou isso? Então é uma já menção, como você falou da primeira menção da tríade, já na primeiro verso da Bíblia, já tem essa tríade. Essa é a tríade. Muito bem. Vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Fala aí, mais. E aqui vou entrar um conceito que você falou da primeira menção.
talvez nunca você tenha interpretado dessa forma que eu vou abordar hoje aqui com você. Nós temos ali a graça de Deus. A graça de Deus. Comei de todo o fruto do jardim, mas não comei da árvore do bem e do mal. Quando você não desenvolve, porque isso já é uma regra, comei. Quando você não come da árvore do bem e do mal, ou melhor, de todo o fruto da árvore, se você não comer, você já está transgredindo, você já está pecando. Agora, quando você dá as costas para a graça e se vira para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí isso se torna um pecado gravíssimo e Deus tem que tirar ele ali do Éden para que ele não coma a árvore da vida. Porque se ele comesse a árvore da vida, ele seria eterno, pecador. Então, ao tirar ele do jardim, ele está nos protegendo para que a gente possa ter uma chance de voltar a entrar no jardim através de Jesus Cristo. Então, agora eu vou trazer um conceito que talvez você nunca tenha visto. A árvore da vida, ela tem ali uma dimensão de ser o dízimo, porque é algo que a gente tem que ofertar a Deus, é algo que a gente tem que dar uma atenção para Deus, é uma desenvoltura de Deus. Então, talvez você nunca tenha visto, dá para se aprofundar muito nisso, tá? E, inclusive, alguns pastores, eles ficam abismados quando eu começo a falar dentro dessa dimensão. Pô, nunca tinha visto dessa forma, né? Então, ali já é um desenvolvimento do ser humano de ofertar a Deus, né, algo que ele nos deu tanto. Deus nos dá tudo, por que não retribuir de volta um pouco do que ele nos deu? Né? Então, é claro que durante todo o desenvolvimento da Bíblia a gente vai falar sobre isso, ofertas, primícias e dízimos e tal, mas aqui já fazendo essa menção, que tem essa desenvoltura. Ô, Mike, deixa eu aproveitar o teu gancho aí, e até já é um comentário pergunta. Então vamos lá. Justamente por causa dessa proteção que Deus deu, né, para que então o homem, depois que pecou, não comesse mais da árvore da vida, que, assim eu ouvi, existe uma teoria que por isso o Jardim do Éden foi retirado da terra e é guardado por anjos, para que justamente isso não aconteça. Existe, né? Eu ouvi pelo menos isso, e aí já é uma pergunta que eu faço, tanto que depois em Apocalipse diz que o Éden é como se ele baixasse a terra novamente. É isso? É isso. Tanto que quando Jesus ressuscita, ele vai salteando as montanhas em direção ao Éden e os serafins que lá estão não o reconhecem, porque ninguém sabia do plano de Deus, nem os anjos. Olha que interessante. E a nova Jerusalém representa esse Éden. Quando Jesus voltar, nós vamos ter um milênio, no qual nós vamos reinar por ele durante 1000 anos. E quem viver 100 anos vai estar morrendo jovem, diz a Bíblia. E depois disso vai ter uma regeneração e a nova Jerusalém vai baixar na terra e nós vamos reinar com Cristo eternamente aqui na terra. Então, vamos dizer assim, essa nova Jerusalém seria o Jardim do Éden que será baixado à terra. Mais ou menos isso. É isso, é a terra prometida. É Uhum. o céu que a gente estava até falando num outro momento, que eu vou para o céu. Não, não. O céu, o reino está dentro de vós. E quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, que é uma parte dessa dimensão, porque a gente já pode acessar esse céu, a gente já pode acessar essa terceira Jerusalém, que é como falou lá o André, é você reinar, é você ter uma dimensão do Cristo que existe dentro de você, do Deus que existe dentro de você. Então a gente já tem uma prova ali do que Deus vai nos dar, da nossa herança. Isso é muito poderoso, essa salvação, que não se perde, a salvação não se perde, né?
A salvação é algo que, uma vez que você é salvo, está salvo para sempre, tá? Agora, reino é outra coisa, porque as pessoas confundem salvação com Com reino. reino. São duas coisas diferentes. Certo? O Cauê também colocou, antes do pecado, o restante da terra já era habitado por seres caídos? Digo, fora do jardim? Quer responder, Mike? Pode responder. Então, aí que entra o processo do Gênesis 1, 2. Olha só, pega lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Está criada. Aí o Gênesis 2. Ocorreu um gap aqui de milhares de anos. Quem que reinava nessa terra? Os anjos. Lúcifer, que ainda não era Satanás. Ele era um anjo. E Mike, olha só, e a terra, o 2, era sem forma e vazia. ô, Mike, E, só colocar uma coisinha, cortando, desculpa, rapidinho. Aí, pessoal, a importância de fazer perguntas. Só fazer uma pergunta que você responde a linha do Mike aí, ó. Se você fazer uma pergunta, Deus vai criar uma coisa sem forma e vazia? O que aconteceu? Pode é, responder, Mike. é. Então, o que que ocorreu? Ocorreu alguma coisa ali naquele espaço, porque lá em Isaías diz que a terra foi feita para o homem ser habitada, para ser habitada. Então, aqui diz que ela era sem forma e vazia, ocorreu um dilúvio aqui. E o dilúvio de Deus, ó, e havia trevas sobre a face do abismo. Essas trevas aqui são os demônios e são os anjos caídos. Não, são os demônios ali. Os anjos caídos, eles ficaram no segundo céu, são as potestades. E aqui tem uma diferença entre demônio e anjos caídos, tá? Os demônios, eles ficaram aqui na terra. E esse dilúvio que teve, que acabando com os dinossauros, por exemplo, e também com esses demônios. Ó, e olha só, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus que pairava sobre as águas representa a vida, representa o Espírito Santo, representa o próprio Jesus, que já está se movendo ali para gerar vida, para desenvolver ali um começo. Olha que maravilha, né? Porque se a gente pegar lá em 1 João 8:12, diz que eu sou a luz da humanidade, né? Então, ali uma interpretação de que já tem Jesus aqui. Quando ele fala mais ali na frente, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e aqui começou a se criar tudo, e isso aqui não é o sol, isso aqui é a luz de Jesus, que começou a criar tudo, tudo veio por ele, tudo foi feito por ele, começa nesse processo. Então, respondendo a pergunta, para não me alongar muito aqui, sim, já existiam esses demônios, esses anjos caídos, que é um processo pré-adâmico, tá? Onde a gente tem todo ali a formação de Lúcifer, do desenvolvimento, tem todo um processo anterior, antes de Adão, que é entre o Gênesis 1:1 e 1:2. E os anjos ali que não guardaram a sua habitação e também se deitaram com as mulheres e criou os Nefilins, os caídos. Os caídos são os filhos dos anjos. E aí a gente tem essa parada. Então, por exemplo, o Caim, quando ele pega, ele vai edificar uma cidade, ele vai ter uma família, é bem provável que ele possa estar uma relação com uma irmã, com uma prima, com uma tia, sei lá. Tia não dá, né? Nem tia e nem Adão. Começou aí com Caim. Nem tia nem sogra, né? Porque o Adão também foi feliz, não teve sogra. Mas vamos lá. E as Mas mulheres, elas Danilo. não eram contabilizadas. Então, Adão e Eva tiveram muitas filhas, mas elas nem são, porque nessa época era só contabilizado os homens. Quando você vê assim que foi alguém, o povo de Israel era de tantos homens, e homens hábeis para a guerra, né? Não contava nem crianças e nem idosos, e também não as mulheres. Agora, uma coisa interessante de Caim e Abel,
que tem uma interpretação mais profunda, que Caim seria filho de Satanás e que Abel é um arquétipo de Jesus. Quando Caim mata Abel e o sangue de Abel é derramado o sangue de Abel é derramado na terra, ali há uma maldição de que a terra não vai mais produzir como produzia. Ela produzia 100 para 1, 60 para 1, 30 para 1. Então, ali começa a acabar essa abundância, essa prosperidade, que é uma maldição também sobre a terra. Porque daí a maldição que Deus dá para Adão é que você vai ter que, pelo suor, né, do seu trabalho, ou seja, perdeu a graça. Agora você vai ter que trabalhar para sustentar, para botar o pão na tua mesa. E para Eva, ela vai ter a dor, né, ao dar a luz. Tanto que ali tem um processo também de falta de autorresponsabilidade, né? Porque Deus chega para Adão, o que houve aqui? Porque a responsabilidade era tua. Por que tu não instruiu Eva? Tu é um professor aqui, tu é um sacerdote, tu deveria instruir bem o teu discípulo, o teu ministério. E aí ele chega assim, não, foi culpa da mulher que você me deu. Aí Deus vai cobrar de Eva. O que ocorreu? Não, a culpa foi da serpente. Tá bom, e aí foi cobrada da serpente. Aí a serpente disse, não, a culpa foi de Satanás, né, ali, foi de você que me deixou ver o trono. Né? Então, ou seja, um botando a culpa no outro, né? E esse é o grande problema ali da expulsão de Adão do paraíso, a não responsabilidade. Quando você puxa a responsabilidade para você, você está quebrando também essa maldição adâmica de ficar culpando tudo e a todos o tempo todo. E só um detalhe, pegar a simbologia do sangue também, né, o Mike? Que o sangue representa a vida. Né? Imagine a vida de quando Caim mata Abel, querendo semear aquela vida ali, que a terra já estava maldita, né? A terra já estava maldita por nascer espinhos, abrolhos e tudo que Deus falou que a terra ia estar. E agora ela cai uma coisa que não tinha caído, porque quando Deus mata o animal, no Éden é diferente, não está na Terra, ele está no outro ambiente. E ele faz aquilo como simbólico, Para redenção. Né? Mostrando a redenção, mostrando que sem derramamento de sangue não tem redenção. Mas quando Caim faz isso, olha só, a primeira menção de novo. Nós temos Deus fazendo no Éden, nós temos ele fazendo na Terra. Isso é exponencializado de um lado e do outro. Então, pega isso aí. O sangue, por isso que até hoje, André, eu gosto de comer chouriço. É horrível, tá, pessoal? Comer sangue é comer vida. Eu não vou legitimar aqui as coisas, mas pensa sobre isso. Então, sangue é símbolo de vida, tá? Então, quando Caim mata Abel, né, e ele traz aquela oferta não poderia ser feita disso. Olha só, não poderia ser ela foi rejeitada por que a oferta de Caim foi rejeitada, pessoal? Pela intencionalidade que estava no coração dele. Então você pode dar até uma grande soma de dinheiro, vou dar uma oferta enorme. Então eu não acho que a oferta está ligada muito a pragmatismo do resultado monetário, mas a intenção, ela está ligada à intenção do seu coração. Porque você pode dar 2 moedas de 10 centavos, igual mais ou menos a oferta da Viva Pobre. Mas se a intenção está certa, é a maior oferta que você deu naquele dia. Então, a intenção e a oferta de Caim foi rejeitada por causa da intenção do coração, e Deus vai lá conversar com ele. O próprio Deus foi trocar ideia com ele. Cara, mano, você tá pensando, não pensa nisso, não. Você vê como que a intenção humana, quando você coloca uma coisa na sua cabeça, e se você não matar o seu ego, não se arrepender, não entrar na metanoia, você vai fazer o que você está colocando na sua cabeça. Porque esse é um lugar muito complicado. E nem assim ele ouviu Deus, e ele foi lá. E ainda Deus foi misericordioso com ele, ainda colocou uma marca nele, para ninguém matar ele. Olha só. Fala, Cícero. Ô, André, rapidinho, só para não pegar o gancho para não perder. Desculpa, vai lá. Tem um padrão aí. Ele se esconde da face de Deus. Igual lá no jardim, assim como Adão e Eva fizeram. Tem alguma ligação nisso aí? Porque ele se esconde da face de Deus, ele se torna fugitivo e errante da terra. Tem alguma ligação nisso aí lá
Desde lá do tempo. Caim decidiu ficar no pecado, ô Nil. Quem decide ficar no pecado está sempre em fuga. Pega esse código. Se você não está no pecado, você está sempre fugindo. Fugindo de quem? Fugindo de você mesmo. André, e qual seria essa marca que foi posto nele? Caramba, Fabi, agora alguns vão dizer que é uma cicatriz, outros vão dizer que Caim, ele vai... como que eu vou colocar isso para não agredir ninguém? Deus escurece a pele dele. Né? Mike, pode falar um pouco aí da marca de você. A marca de Caim é o Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo para ele. Eu acho que... Então ele está protegido. Eu penso também nisso. Porque eu vi, olha, 1 João, olha só, o que eu acho que foi a graça? Eu não sei te dizer também. Eu creio que foi o Espírito Santo. Sem ele, nada que foi feito. Então, eu creio que foi por esse lugar aí que houve essa graça sobre Caim. Entendeu? A minha linha de raciocínio, não sei se faz sentido. Mas eu li isso aqui, ó, porque fala nada do que foi feito. Então, eu acho que... Se a gente for ver, a graça, ela advém em você pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você não tem graça. Tá? Agora, olhando bem... sobre a Torre de Babel, até pegando um gancho, eu vou falar hoje à noite, às 20 horas. Quem quiser participar, né, André? Vamos se jogar tudo hoje lá. Vou falar um pouquinho também hoje, então, sobre essa questão ali de Noé, dessa questão ali do incesto, tal, lá de Canaã, para a gente ter uma abrangência. Agora, uma coisa interessante é que Abel, ele não comia carnes e cultivava ovelhas. Por que ele cultivava ovelhas se ele não comia carne? Talvez um sacrifício, um jejum, ele abriu mão, sei lá. Para ofertar a Deus. Ele vivia para Deus. Essa é a dimensão dele, a obediência. Ele vivia para agradar a Deus. Por isso que eu digo que ele é um arquétipo de Jesus e que derramou sangue também. Então, ou nós somos filhos de Abel, ou nós somos filhos de Adão. De Adão não, de Caim, que também é de Adão, que vem a questão do pecado. Então, nós somos filhos do pecado, nós somos filhos de Satanás, nós somos escravos de Satanás. Mas quando Jesus nos compra, através do seu sacrifício, derramando o seu sangue, nós passamos a ser servos de Jesus. Então, olha a dimensão que nós temos. É como se todos nós fôssemos filhos de Adão, do pecado, porque a gente nasceu em pecado. Não tem como mudar isso. A gente já nasce condenado. E a única forma de você sair dessa condenação, hoje, é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo já existia no Antigo Testamento, porque ele existe na eternidade. Embora ele venha há 2000 anos atrás, ele está na eternidade, como a gente está vendo aqui em Gênesis, e haja luz. Ali já temos Jesus Cristo. Tudo foi feito para ele. Para quem? Para Jesus. Ele criou tudo. Lá em João, no início era o Verbo. Quem é o Verbo? É Jesus. Quem tem mais pergunta aí? Não, que eu ia comentar mesmo aí da Torre de Babel, é o versículo 4, que aí tem a ver um pouco com o que o André falou, e, na verdade, para trazer mais para hoje, né? Nossa vida de hoje aqui. Diz assim, e aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre e que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então, até aqui, né, as pessoas querendo chegar, né, a ser grandes, gigantes, Deus, e aqui também já
entrando, acredito que o pecado da própria humanidade ali, nos gestos que às vezes eles passam desapercebidos, né? Ó, que interessante, porque olha só aí, se você tiver linguagem e propósito, nada pode te derrubar na vida, na terra, a não ser Deus. Então, Deus, ele desce, é uma das poucas menções que Deus desce na terra para dar uma embaralhada neles. E a terra, ou melhor, a Bíblia, ela não está em ordem cronológica. Hoje nós vamos ver lá na imersão que Deus ele quebra essas línguas muito antes da Torre de Babel. Mas ali ele faz essas línguas para que eles não se entendessem e interrompe a construção, porque eles queriam chegar no céu, eles tinham um propósito, mas aí Deus vai lá e muda a língua e eles não conseguem se entender, não conseguem mais construir. Por isso que é a Torre de Babel, né? Babel é aquela coisa de línguas, confusão, ninguém mais se entende. Então, olha a importância de nós termos uma mesma linguagem, de nós falarmos a mesma língua e de nós termos um propósito. Esse é o segredo do crescimento, da exponencialidade. Você que é líder ou de família ou de uma empresa, você tem que trabalhar sempre essas duas coisas, a linguagem e o propósito. Aí você vai crescer exponencialmente. Mas sempre sobre a orientação de Deus. Porque ali o que ocorreu é que eles achavam que queriam ser como Deus. Quase uma... Ali é uma revolução, como a de Lúcifer. É uma rebelião. E aqui é quase como se fosse um julgamento de Deus. Muita coisa, gente. Isso aqui é um estudo que são horas e horas e horas. Cada versículo tem uma dimensão. Não sei se vocês viram lá no grupo, eu botei algumas aulas, eu já venho fazendo imersões de Gênesis há 1 ano. E cada vez eu vou me aprofundando, cada vez eu vou vendo mais, e isso vai virar um livro, eu acho. Porque tem muito conhecimento, muito conhecimento. Gente, venham hoje, Escreve, são 3 horas. Hoje já está tudo prontinho, só vou aglutinar, eu ainda estou na fase de pá. Mas daqui a pouco vai sair sim, tá tudo gravadinho. E hoje nós vamos ser bem disruptivos. A minha linhagem é um pouquinho quebrar um pouquinho o condicionamento, aquilo que você aprendeu na catequese, aquilo que você aprendeu na escolinha dominical, e ver exatamente o que está escrito na Bíblia e rasgar o véu, trazer o conhecimento como ele é. Às vezes a pessoa pode ficar um pouquinho chocada, nossa, mas como que ele... mas é o que realmente está escrito e é uma dimensão mais profunda. Mas eu gosto muito de quando o povo faz pergunta, e o André tem um direcionamento muito massa, e para mim é muito massa estar aqui também. Só pegando o gancho aí, Mike, por isso que quando a gente fala que a comunicação, né, quando o povo está em unidade, e unidade é ter a mesma comunicação, por isso que o crescimento é exponencial. Ó, se você pegar as 2 mãos assim, faz assim com as 2 mãos, você está em união. É fácil de desfazer. Ó, agora enlaça as mãos, você está em unidade. Tenta desfazer agora. É isso que nós temos que gerar: unidade, ter coisas em comuns, desenvolver ali objetivos comuns e, através disso, uma comunicação que tenha os nossos valores, são os valores cristãos. A gente tem toda uma dimensão de valores, né? Uhum. E outra, propósito. A gente quer reinar, a gente quer ser capturado, a gente quer ser arrebatado, a gente quer reinar com Jesus Cristo. Alguém está falando aqui sobre o Kairos. Onde vai ser a imersão? A imersão vai ser pelo Zoom. Como a gente está fazendo aqui, hoje às 20 horas,
A imersão são 10 encontros. E aí, hoje eu vou passar uma proposta bem acessível para quem quiser continuar também. Mas é importante se acessar hoje gratuitamente para você ver a transformação que isso pode fazer na sua vida através dos códigos de Gênesis. Porque Gênesis tem muitos códigos para a nossa vida, para prosperidade, para desenvolver esse mindset de reinante e tudo mais. Parei de me importar com o errado. É isso mesmo, se importa só com o certo. Quem vive no certo não se preocupa com a mentira. Quem vive na verdade não se preocupa com a mentira. Vamos lá, pessoal, vamos orar? Alguém quer orar aí? Virgínia? Ou Virgínia, não sei. Deixa eu ver quem tá com a câmera aberta. O pessoal tudo dormindo. Então vamos lá, vamos orar. Paizinho amado, Pai querido, obrigada, Senhor, porque mais um dia o Senhor permitiu que nós pudéssemos estar aqui diante da Tua presença, aprendendo mais de Ti, esvaziando de nós mesmos, que nós sabemos, Pai, quando enchemos de Ti, tiramos o que nos leva para o pecado, que nos leva para tentações. Pai, que em nome de Jesus seja um dia cheio da Tua presença, que tudo que foi dito aqui, que nós possamos praticar no nosso dia a dia, com nossos familiares, nos nossos negócios, no nosso trabalho. Pai, nos encha cada vez mais da Tua presença, Senhor, para que e traga para nós a consciência desse pecado, Senhor, para que nós não venhamos a entristecer o Teu coração. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por cada vida aqui presente, Senhor, que nós possamos ser servos, Pai, do Senhor, que nós possamos servir a Ti, Pai, em espírito e em verdade, onde quer que nós vamos, passamos, nós possamos ser a luz, possamos ser o tempero dessa terra, Pai, na vida daqueles que estão na escuridão, que estão nas trevas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro a cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém. Linda, Leda. Te amo. Você também. Beijo.